Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes e prontos para mais um episódio dessa saga emocionante chamada História da Humanidade. No episódio de hoje, dessa aventura histórica, nós vamos falar um pouco sobre o que é importante do renascimento artístico e cultural que aconteceu lá na Europa, nos séculos XIV, XV e XVI, e sobre as reformas religiosas, a reforma protestante e a contra-reforma católica. Vamos começando primeiro a falar sobre o que levou o renascimento artístico e cultural a acontecer na Europa. Bem, antes do renascimento artístico e cultural, havia tido um renascimento comercial. E esse renascimento comercial ele proporcionou as condições necessárias para que o renascimento artístico e cultural ocorresse. E além disso, tempos atrás, como a gente conversou em uma live junto com outro professor, o Vinícius, nós tivemos as cruzadas religiosas. E essas cruzadas, elas tinham como objetivo recuperar o domínio europeu na região ali da Palestina, só que elas acabaram também por reativar o comércio europeu, tendo em vista que esses homens das cruzadas, eles acabavam precisando de realizar movimentações comerciais. Então, essas rotas comerciais elas foram reabertas pelas cruzadas e também pelo renascimento comercial. E o que acontece? Com isso, algumas cidades que eram onde localizavam as feiras, essas cidades elas eram chamadas de bulbos. Inclusive é dos bulbos que vem o nome burguês, porque burguês é quem mora no bulbo. E o burguês ele é aquele que trabalha na feira. E foi assim que começou o nome burguês e depois deu a essa ideia de burguesia. Então, nessas cidades que eram onde se localizavam as feiras, elas começaram a ser repovoadas por essa atividade intensa comercial. E os burgueses, eles eram os responsáveis por fazer com que esse comércio acontecesse. E aí, tendo essa reativação do comércio, tendo esse reavivamento dos bulbos e das cidades, coisas que era típica lá na Idade Clássica, lá na Antiguidade Clássica, lá na Grécia e na Roma, as cidades, elas eram uma realidade nessa época. Então, eles reativam o comércio e essa reativação do comércio gera lucro. E esse lucro ele possibilita que os burgueses pudessem patrocinar as obras de artes dos homens que participariam do renascimento cultural e artístico. Bem, e onde que começou tudo isso? Começou na Europa, durante o século XIV e prolongou no século XV e XVI. E começou na cidade, começou no país, na região da Itália. Mais especificamente em Florença, tanto que até hoje em Florença é uma referência de museus de arte. E tudo isso aconteceu depois da crise do sistema feudal. E o nome é renascimento, E o que eles estavam renascendo? O que eles estavam trazendo de volta? Eles estavam tentando resgatar alguns conceitos humanistas lá da era clássica, lá da Grécia e Roma Antiga, que vocês viram com o professor Vinícius. E esses conceitos que haviam lá na era clássica e tudo mais, eles deram um grande choque na realidade que essa população e que esse povo na Europa estava tendo até então, tendo em vista que eles estão saindo agora de um período chamado os 1000 anos das trevas, a Idade das Trevas, que é a Idade Média. Por que chama Idade das Trevas? Porque todo o conhecimento ele ficou um pouco retido devido a algumas repreensões religiosas. E nós vivíamos, nós, humanidade, eles viviam um contexto, uma realidade cujo tudo era governado pelo teocentrismo, que é Deus no centro, devido ao poder do clero, devido ao poder da Igreja Católica e devido a todo o sistema feudal estabelecido durante a Idade Média. Tendo isso em vista,
E com o resgate desses conceitos humanistas, foi possível trazer um novo conceito, que não era tão novo, porque está apenas renascendo, que foi o antropocentrismo. E o que foi esse antropocentrismo? O antropocentrismo ele buscou colocar o homem no centro, buscou trazer as vontades do homem para o centro e tirou as vontades de Deus do centro. Mas o que acontece? Essa sociedade agora é uma sociedade ateia, ninguém acredita mais em Deus? Não. A sociedade ela só começou a buscar viver uma vida boa aqui na Terra enquanto a morte não chega. Porque o objetivo do homem da era medieval era viver uma vida completamente devota à igreja, obedecer a todos os dogmas da igreja católica e tudo mais. Mas o homem que está centrado agora nos ideais humanistas, ele quer ter uma vida boa enquanto ele ainda não morre. Claramente, ele não perdeu o interesse da salvação, ele quer viver com Deus, mas ele também quer viver uma vida boa aqui agora. Ao contrário da realidade da Idade Média, que era uma questão mais de viver somente para Deus e negar a si mesmo, inclusive obedecer aos dogmas da Igreja Católica. Então, a Florença é essa região aqui na Itália, e além de Florença existiam alguns outros lugares onde também nasceu esse movimento do renascentista artístico, que também foi Florença, Milão e Roma. E essas atividades elas foram impulsionadas pelo financiamento de alguns homens que eram os mecenas, que a gente vai falar daqui a pouco. Bem, mas por que aconteceu na Itália? Depois da queda do Império Romano, muitas coisas se estabilizaram, muitas pessoas acabaram migrando e tudo mais. E o que acontece? Eles acabam encontrando algumas tábuas antigas, e essas tábuas eram como se fossem alguns documentos da época da Era Clássica, lá da época da Grécia Antiga, da Roma Antiga. E esses documentos, além de eles trazerem regras, leis, e como que funcionava toda a política e toda a questão social da época, também trazia conceitos ideológicos, também trazia conceitos de valores, conceitos culturais, que a população tinha na época, na Era Clássica. E a maioria desses conceitos eles eram ligados ao humanismo, que é essa questão da valorização do homem. Além disso, então a Itália teve acesso a essas tábuas antigas e teve acesso a essa mentalidade clássica. Então, além disso, nós também temos a burguesia italiana, porque a burguesia ela estava crescendo cada vez mais com o crescimento das cidades, que são os bulbos, e a burguesia é quem mora no bulbo. E a Itália ela era um ponto estratégico comercialmente. Por quê? Porque ali na Itália eles mantinham o monopólio. O que é monopólio? É quando uma única organização, uma única empresa, por exemplo, atualmente, a única empresa ela domina todo o mercado daquilo ali. E a burguesia ela tinha o monopólio das especiarias, que eram como se fossem temperos que vinham lá da Ásia. Ela tinha o monopólio das especiarias e por isso acarretava muita grana para eles. E com essa muita grana, eles puderam fazer patrocínios para os artistas. E aí os artistas começaram a poder investir mais nas suas obras, porque afinal agora eles tinham que investir neles mesmos. E a burguesia italiana ela faz esse mecanismo do mecenato, que é você investir no artista. Então, na minha época de cursinho, fazem alguns anos, 3 anos atrás, eu aprendi um macete muito legal para lembrar as características do Renascimento. E além das características do Renascimento, para você também lembrar a questão da mentalidade desse povo europeu nessa época. Porque só quem sou. Quais são as características, então, do Renascimento? E o macete, na verdade, mais um lembrete, ele tem como trocadilho a palavra carinho. E encaixando todas as palavras que nós iremos falar agora, vai fazer muito sentido e também vai ajudar você a lembrar as características da mentalidade do homem nessa época do Renascimento. Dessas pessoas que estavam no movimento renascentista, tendo em vista que as coisas não acontecem de um dia para a noite e que simplesmente o homem não vai acordar de uma noite para o dia e do nada ele
é um homem com espírito renascentista e pensa só em antropocentrismo e tudo mais. Nós temos que ter a noção de que isso é um processo que vem vindo de anos após anos e que hoje nós sofremos influências de muitas coisas que aconteceram na história. Bem, um segundo parágrafo. Inicialmente vamos falar sobre a característica do Renascimento que se refere à letra C da palavra carisma. E o que vocês acham que foi assim uma característica determinante no processo dessa questão artística? Foi o cientificismo e o classicismo. Por que o cientificismo? Nessa época do Renascimento, tendo em vista que antes todos os conhecimentos eles eram retidos pela Igreja Católica para a questão religiosa, quando o cientificismo começa a surgir e quando os burgueses começam a ter interesse nesse cientificismo e a investir nesses, começa-se a criar novas visões de mundo. E boas partes desse cientificismo ele foi influenciado pelo próprio classicismo, que é o que a gente falou ali sobre as tábuas antigas da Era Clássica, sobre os documentos que eles encontraram da Roma Antiga, da Grécia Antiga. E esse cientificismo ele estimulou novas descobertas. E nós temos como principal exemplo Leonardo da Vinci, que influenciou nos estudos da anatomia que nós temos até hoje. Além do cientificismo, que é com a letra C, nós temos também o antropocentrismo. Antes nós vivíamos uma sociedade teocêntrica, Deus no centro. Vamos fazer tudo, negar a nós mesmos, viver unicamente para servir a Deus e a Igreja Católica. Mas agora, com os ideais do Renascimento e com as obras de artes, com as descobertas científicas, a gente percebe que a gente pode valorizar o homem também, e que o homem também tem vontades. E que essas vontades elas podem ser saciadas, os prazeres da vida podem ser saciados. E o homem ele é o dono da sua própria vida agora. E essa mentalidade ela foi mudando. O homem ele ainda quer a salvação, mas ele também quer viver uma boa vida aqui na Terra. O racionalismo. Bem, o racionalismo ele cumprimenta o cientificismo. Agora o homem ele começa a questionar mais algumas coisas. Inclusive, o racionalismo ele é um fenômeno importante para a Reforma Protestante. Porque o que foi a Reforma Protestante? Foi o questionamento de alguns dogmas e de alguns maus hábitos da Igreja Católica por parte dos reformadores. Além do racionalismo, nós temos o individualismo. Antes era uma sociedade muito coletivista e clerical, porque era questão do negue a si mesmo e sirva à Igreja. Obedeça aos dogmas da Igreja. E a partir do momento que esse individualismo começa a existir, o ser humano começa a olhar mais para o eu. E olhando mais para o eu, ele começa a procurar os seus próprios interesses. Ele começa a investir em si mesmo. E aí o individualismo ele destaca e fortalece o antropocentrismo, o que dá espaço também para o racionalismo e para o cientificismo. Nós temos a questão do naturalismo. O naturalismo ele está bem ligado com a natureza mesmo, com o explorar a natureza, o fazer novas descobertas, fazer novas observações da natureza. Humanismo e hedonismo. O humanismo ele ajuda na questão do fortalecimento do individualismo. O que foi o humanismo? Também faz parte da valorização do homem, assim como o antropocentrismo. E o hedonismo é a valorização dos sentimentos, a valorização das sensações, a valorização dos prazeres da vida. E o otimismo. Antes da Idade Média, havia uma questão de pessimismo em questão a si mesmo, tendo em vista que você era um miserável, que você era um homem simplesmente que precisava viver ali às custas das ordens da Igreja Católica. E deste modo, você criava uma certa imagem pessimista acerca de você, pecador. E agora o Renascimento ele traz essa ideia de otimismo. Não, você é um ser humano. Você pensa, você consegue criar, você consegue usufruir de várias coisas na vida. Viva a vida, deixa a vida te levar.
E essa é a questão que começa aqui no Renascimento. Então, qual é a ideia central do Renascimento? Se fosse para a gente destacar alguns pontos desse carinho aí, seria o naturalismo, o humanismo, o antropocentrismo e o cientificismo. Todos eles são importantes, mas o que a gente mais vê em questão mesmo é o humanismo, porque o humanismo ele acaba se referindo também ao antropocentrismo, ao individualismo, ao otimismo, e o cientificismo ele acaba falando também do naturalismo. Então fica uma sete para vocês. E a gente vê que todo esse carinho aqui, ele determina uma coisa muito importante, que é a mentalidade desse homem renascentista. E como que essa mentalidade desse homem renascentista vai influenciar em outros fenômenos históricos que irão acontecer mais adiante. Bem, vamos falar sobre algumas obras, começando agora sobre William Shakespeare. William Shakespeare, todo mundo conhece William Shakespeare, né? Ele tem obras incríveis. E aqui nós temos algumas das obras mais famosas de William Shakespeare. O Mercador de Veneza, Otelo, Romeu e Julieta. Quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta? Sonho de uma Noite de Verão, uma obra incrível também. E William Shakespeare, ele foi um marco no Renascimento, tendo em vista que ele também teve benefícios dos mecenas, que a gente falou lá, os mecenas, aqueles homens burgueses que investiam nos artistas e tudo mais. E isso aqui. Mas enfim, o Renascimento na Ibérica. O que é a Ibérica? É ali a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Em Portugal e Espanha, nós temos duas obras literárias que foram muito importantes e determinantes e que são referências até hoje. Em Portugal, nós temos Os Lusíadas, de Luís de Camões, que narra sobre a narrativa das grandes navegações que os portugueses estavam fazendo. E na Espanha, nós temos a obra conhecidíssima, que é Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Além das literaturas, nós temos também a questão dos artistas pintores. E uma das referências da arte, da pintura, das imagens, nós temos Michelangelo. Michelangelo ele foi responsável por pintar o teto da Capela Sistina, que vocês podem ver aí, que inclusive é uma das pinturas mais famosas da história da humanidade e mais apreciadas devido aos detalhes, às belezas que Michelangelo coloca aí no teto da capela. E nós temos o homem ícone da ciência na era do Renascimento, que é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era artista, Leonardo da Vinci, ele era cientista, ele era meio médico, meio anatomista, ele era meio tudo. E ele criou vários projetos. Foi uma vida bem produtiva. A gente precisa ser produtivo assim. Então, Leonardo da Vinci ele faz alguns protótipos, algumas maquetes, alguns rabiscos, alguns projetos que a maioria das vezes não vieram. A maioria deles não vieram a se tornar físicos, não vieram a ser executados, mas que esses projetos, que nem todos eles estavam calculados certinhos, eles influenciaram na construção de objetos futuramente, por outras pessoas que viriam a aperfeiçoar os projetos de Leonardo posteriormente. Então aqui ele faz um esquema de uma máquina voadora, que ele se inspirou nas asas de um morcego, porque ele era anatomista, né? Ele observava animais, seres humanos, coisa que a Igreja Católica não gostava muito também. Além disso, ele foi responsável por fazer o primeiro protótipo de tanque de guerra. Então ele tinha alguns desenhos e depois o pessoal acabou replicando o que ele fez. E seria mais ou menos isso aí, parece uma toca e é bem charmoso. Leonardo da Vinci ele também fez o primeiro protótipo, dizem, né, que é o primeiro, mas há boatos que na verdade não foi ele. Primeiro protótipo de paraquedas. E aí tem um boneco caindo de paraquedas. Isso aqui seria um primeiro protótipo de metralhadora.
que Leonardo da Vinci, apesar de ser pacifista, dizem ser pacifista, ele tinha uma série de projetos, uma série de rascunhos de algumas armas, como vocês viram lá, o tanque de guerra. E aqui nós temos a metralhadora. E ele é mais famoso pelas suas descobertas anatômicas. Leonardo da Vinci ele influenciou muito na história da medicina, muito na história das ciências médicas, devido a todos os seus experimentos e as suas investigações de secação de cadáver e tudo mais. Coisa que não era bem vista pela igreja, como eu já disse. Então essa é a mentalidade do homem nessa época de transição da Idade Moderna para a Idade Moderna. Porque nós estamos vindo agora de uma realidade feudal, de uma Idade Média, que também é conhecida como Idade das Trevas, os 1000 anos, a noite dos 1000 anos, porque houve uma certa opressão à produção científica, houve uma certa opressão a essa questão dos prazeres da vida, de viver a vida e tudo mais, porque você precisava garantir o seu lugar no reino dos céus. E a Igreja Católica ela mediava essa questão entre você e o reino dos céus. Então, esse homem, essa pessoa, esse pessoal dessa época aí da transição da Idade Média para a Idade Moderna, ele sofria uma questão, tinha um pensamento duvidoso. Porque, ao mesmo tempo que ele queria viver uma boa vida, que ele queria ter os prazeres da vida e valorizar as sensações, que é o tal do hedonismo, que é você valorizar as sensações da vida, os sentimentos e tudo mais, ao mesmo tempo que ele quer viver uma boa vida aqui na Terra, ele também quer garantir a salvação. Ele também quer garantir o seu lugar no reino de Deus, quando ele morrer. Então nós temos esse contraste entre a questão humanista, a questão da valorização dos prazeres, do humanismo, do hedonismo, com a realidade teocêntrica que veio lá da Idade Média com a Igreja Católica. E esse homem ele entra em um conflito mental. Inclusive, na literatura nós temos um movimento literário chamado Barroco. E o que foi esse movimento literário chamado Barroco? Ele surgiu aí por volta do século XIV, XV, XVI, assim como o Renascimento. E no Barroco, os personagens, o eu lírico, ele é um eu lírico que está em profunda confusão de vida, em profunda confusão por conta dos seus valores e do desejo de viver uma boa vida, de viver uma vida de prazeres. Ao mesmo tempo, a gente vê nos textos, ao mesmo tempo que ele quer esbanjar os banquetes, esbanjar a boa vida, esbanjar os prazeres, ele também quer garantir a salvação. Então a gente vê um eu lírico que sente culpa, ao mesmo tempo ele tá, nossa, muito bom viver essa vida, mas meu Deus, o inferno me aguarda. E a gente vê essa mentalidade de culpa. E serão coisas que vocês irão estudar em literatura, e são textos muito interessantes, carregados de figuras de linguagem, o que é um pouco complicado devido ao subjetivismo que ele pode carregar. Mas são textos belos e vale a pena dar uma olhadinha. Bem, tudo isso está acontecendo, essa questão do crescimento da ciência, essa questão do crescimento das ideias humanistas e tudo mais. Só que não agrada todo mundo, né? A vida não é um mar de rosas. Então, a gente repara nessa distinção que agora o pessoal que mora na cidade tem do pessoal que mora no campo. Quem mora no campo tem uma realidade mais coletivista, assim como era na Idade Média, lá no feudo e tudo mais. É algo mais coletivo. E agora, com essa vida na cidade, no bulbo, que é a vida do burguês, aquele que mora no bulbo, nós temos uma mentalidade mais individualista. Tendo em vista que agora nós temos as trocas comerciais, nós temos as questões das movimentações comerciais, e isso acaba gerando um sentimento de necessidade de investimentos, um sentimento de necessidade de crescer financeiramente, de crescer na sua microempresa lá na época. E o que acontece então? Quando os portugueses
eles começam a quebrar esse monopólio italiano, que lá na época a gente tinha um monopólio italiano ali da venda de especiarias, ali no comércio, vocês lembram que a gente falou lá no começo? Então, a Itália tinha um monopólio do comércio ali no Mediterrâneo. E o que acontece? Acontece a quebra desse monopólio, porque os portugueses começam a investir fortemente para eles conseguirem também a questão dos comércios de especiarias. Então, tendo essa quebra, o que acontece? Os lucros começam a cair. Quando os lucros começam a cair, começa a cair os patrocínios também, os investimentos dos artistas. E aí isso também não agradou nada os artistas, porque agora os artistas eles começaram a entrar em um momento de crise. E os burgueses também. Porque aconteceu essa quebra do mecenato, porque agora os burgueses precisam priorizar outras coisas. E a igreja começa a perseguir também. Então não agradou nada a igreja algumas expressões artísticas que começaram a surgir na época. A igreja começa a perseguir muitas dessas obras renascentistas, principalmente aquelas que valorizavam o homem, o antropocentrismo, valorizavam os prazeres, coisas que com certeza não levariam você para o reino dos céus. Então a gente tem que avaliar também essa realidade, de como tudo isso influenciou nos contextos que viriam agora. E o próximo contexto que a gente vai falar agora é a reforma religiosa. E a reforma religiosa ela também sofreu influência do Renascimento. Nós temos agora a reforma protestante e nós vamos falar sobre 3 movimentos de reforma, reformistas, e depois vamos comentar sobre a contra-reforma da Igreja Católica, ou reforma católica. Bem, o que a reforma protestante significou para a história? Antes, quando alguém era cristão, quando alguém servia a Cristo, quando alguém estava em comunhão numa igreja servindo a Cristo, essa pessoa com certeza era católica. Só tinha o catolicismo. E o que acontece? Quando acontece a reforma protestante, acontece uma quebra na cristandade da Europa. Porque agora não temos mais só os católicos, nós temos também os protestantes. E entre os protestantes nós temos outros grupos também de protestantes, porque as interpretações bíblicas foram várias. E cada interpretação bíblica, baseada na referência do que o grupo existente já tinha, podia ser classificada como uma heresia. Então, o que acontece? Quais são as consequências da reforma protestante? Nós temos a quebra da unidade cristã na Europa, porque agora nós não temos só a Igreja Católica, nós temos algumas igrejas concorrentes. E, além disso, a saída de fiéis, a perda de fiéis pela Igreja Católica. Então, a Igreja começa a perder muitos fiéis. Ok, mas o que incentivou essa tal reforma protestante? Um moço famosinho chamado Martim Lutero, ele fez algumas observações acerca dos maus hábitos da igreja. Porque, assim, estava acontecendo uma série de coisas lá dentro da igreja e nem todo mundo sabia. Só que, como ele estava ali no meio do clero, ele sabia desse negócio e ele ficava indignado. Acontecia o nepotismo. O que é o nepotismo? O nepotismo é quando você coloca algum parente, algum amigo, você usa da sua influência para dar um cargo para alguém. E isso acontecia muito dentro da igreja, quando alguns membros do clero influentes, eles colocavam parentes para se tornarem monges, para se tornarem padres, pessoas que muitas das vezes, na maioria das vezes, não estavam preparadas para terem um cargo tão importante eclesiástico. E a igreja ela começou a ter um clero despreparado. Além disso, começou a fazer venda de cargos. E aí era você só ter dinheiro e ir lá conseguir um cargo no clero. Imagina só, a pessoa nem passou os anos de preparação que necessita para ter um cargo no clero. E, além disso, a igreja ela defendia que o trabalho ele era uma penitência e que eles falavam muito sobre aquela questão do é mais fácil que um camelo passe no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que, por outro lado, a igreja ela ostentava muita riqueza.
inclusive pelas obras de artes do Renascimento. Então ela conseguia essas riquezas através de uma série de vendas de umas coisas que eram consideradas sagradas, como vender pedaços da cruz de Cristo e a venda de indulgências, que também era a venda do perdão. Ou seja, a igreja era esse intermédio entre Deus e o homem, e entre Deus e o homem era necessário haver o perdão dos pecados. E para esse perdão dos pecados, eles faziam as vendas das indulgências. E aí a pessoa tinha que comprar o próprio perdão. Então, como havia essa venda de cargos, esse nepotismo, começou a surgir um absenteísmo. E o que é esse absenteísmo? É a questão da irresponsabilidade, porque às vezes uma pessoa ela tinha 3 cargos. Então, como é que ela ia, por exemplo, tem um cargo aqui no norte da Itália, um cargo aqui no centro da Itália e um cargo aqui em Roma. O que acontece? Ela vai conseguir ser onipresente agora, está em todos os lugares, não dá certo, né? Então começa a haver esse absenteísmo. É a negligência do trabalho. Porque, primeiro, que eles não estavam preparados, segundo, que eles compraram o cargo ou foram promovidos por serem simplesmente parentes. Então, era um clero despreparado, era uma igreja completamente apática com a questão dos fiéis, e os fiéis continuavam firmes à igreja. Lembrando que com o Renascimento, as pessoas não se tornaram ateias. As pessoas começaram a pensar mais em si, mas elas ainda querem a salvação no reino dos céus, elas ainda servem à igreja. E começou um desrespeito ao celibatário, havia um desrespeito ao celibato, tendo em vista que muitas vezes eles promoviam altas promiscuidades e imoralidades dentro da própria igreja. E eles carregavam as boas práticas, você ser uma boa pessoa, como um requisito para a salvação. Coisa que não era bem assim que acontecia. E Lutero questiona essas coisas aí. Lutero foi esse moço aqui. Lutero, ele dá uma analisada na situação da Igreja Católica e faz a tal das 95 teses. O que são essas 95 teses? Lutero destaca 95 coisas que precisam melhorar dentro da igreja. E aí eu destaquei algumas. E a maioria dessas coisas que Lutero traz, elas têm a ver com a questão da venda de indulgências. Porque ele acha um absurdo vender o perdão. E aí Lutero ele faz um estudo da Bíblia, né, coisa que não era muito acessível na época. Os cristãos, eles eram cristãos, mas eles meio que tinham tudo como intermediado pela Igreja Católica. E isso dava uma certa liberdade para ver uma distorção da realidade cristã real que está escrita na Bíblia. Então, na tese 32, ele fala que serão condenados em eternidade juntamente com seus mestres aqueles que julgam seguros em sua salvação através da carta de indulgência. E aí ele está condenando o fato de que indulgência não vai salvar você das lavaredas do inferno. O que vai salvar você seria o arrependimento dos seus pecados e a mudança de vida. Deve-se ensinar aos cristãos que dando ao pobre ou emprestando ao necessitado procede melhor do que se comprasse indulgências. E aí Martim Lutero destaca acerca de ter uma vida reta. Ele vai e fala que, nossa, é importante vocês terem uma vida reta, vale mais vocês ajudarem o próximo do que vocês ficarem pagando indulgências, que nem é algo realmente certeiro para vocês irem para o céu. E aqui a tese 47 fala que se deve ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não institui uma obrigação. Então, você comprar indulgências não pode ser uma obrigação, porque ela não é uma obrigação para você ir para o céu. E Lutero ele vem com essa ideia de que é necessário que o cristão ele leia as palavras de Cristo. Então, Lutero ele promove a tradução da Bíblia do latim para o alemão, porque as pessoas estavam lá na Alemanha, lá no Império Anglicano, falando em latim, rezando em latim na missa. Então Lutero pensa assim, se tu é cristão, tu precisa ler as palavras de Cristo, não? Então vamos traduzir esse rolê aqui para o alemão. E aí Lutero faz essa tradução do latim para o alemão para os fiéis lerem a Bíblia. Só que a igreja não gostou muito desse rolê. A igreja não gostou muito desse rolê, e o que acontece?
eles excomungam o Martinho Lutero da Igreja Católica e o Lutero ele vai ser defendido, ele vai ser protegido pelos nobres E esses nobres, eles protegem Lutero porque eles tinham como objetivo se separar da Igreja Católica e conseguir as terras que a Igreja tinha lá no país. Aqui atrás não deu muito certo, mas eu posso disponibilizar depois. É uma imagem de um alemão que é o Johann Gutenberg. Johann Gutenberg ele foi o homem que criou um sistema mecânico de impressão. E aí ele foi considerado o pai da imprensa, ele foi considerado aquele que impulsionou a revolução da imprensa e tudo mais. Inclusive, ele foi o que fez a primeira Bíblia impressa, o que também ajudou muito na Reforma Protestante. E também ajudou na parte da divulgação dos panfletos de Lutero, porque Lutero ele foi lá e colocou os panfletos dele lá na frente de uma das igrejas importantes da época, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele colocou as 95 teses dele para a consolidação do luteranismo. E Johann Gutenberg ele foi essa pessoa que incentivou, é como se fosse a primeira impressora da história da humanidade. E aí, eu coloquei aqui uma sugestão, caso vocês queiram citar isso na redação, assim também como vocês podem citar Leonardo da Vinci quando falar sobre avanços tecnológicos, sobre o crescimento da ciência, sobre a importância dos estudos científicos. Vocês podem citar Leonardo da Vinci com algumas das suas descobertas. Aqui vocês podem citar a questão do Johann Gutenberg, que criou a imprensa, né? Na questão das fake news, na questão da liberdade de expressão nas internets, a questão da mídia. E vocês podem falar. Aí eu escrevi um pequeno parágrafo de introdução, só para ficar de exemplo mesmo. No século XV, Johann Gutenberg impulsionou a revolução da imprensa com o desenvolvimento de um sistema mecânico de impressão. Essa invenção possibilitou a disseminação de informações, tornando-as mais acessíveis à população. Paralelamente a isso, atualmente, com o advento da internet, aí você pode contextualizar com o tema que for. Bem, além de Lutero, que veio trazer essa nova ideia, Lutero ele fala, qual que é a coisa central do Lutero? Ele fala que a salvação ela vem unicamente pela fé. Então esse negócio de compra de indulgência para salvar a humanidade não está certo. Não é isso que está escrito nas escrituras. Então repensa a sua vida, se arrepende e tenha fé em Deus. Assim você consegue ter a sua salvação. E a salvação ela se dá exclusivamente pela fé. E que as suas obras não influenciam nisso, porque não tem nada de bom que você pode fazer o suficiente para ser salvo. E ele condena a venda de indulgências. Ele condena a venda do perdão e defende que a fé é o único jeito de você ter uma boa eternidade, uma eternidade no céu. Além de Lutero, nós temos João Calvino. João Calvino, ele também defende essa questão da salvação pela fé, só que João Calvino, ele defende a predestinação da salvação. Se você nasce predestinado ou à salvação ou à condenação eterna. E você nasce assim. E não tem nada que você faz na sua vida que vai mudar esse destino. Só que, o que você vai fazer da sua vida, então, se as pessoas são predestinadas? Você vai ter que viver uma vida regrada, uma vida cristã. Seja um bom cristão, por favor. Seja um cristão, aprenda com Jesus, mas você vai trabalhar, vai ter uma vida regrada, vai trabalhar. E o seu trabalho, ele é um modo de glorificar a Deus. Ao contrário da Igreja Católica, que o trabalho era uma penitência, o trabalho ele era considerado um castigo. Então, Calvino ele traz essa ideia do trabalho ser uma bênção, do trabalho ser uma bênção de Deus, um modo de você glorificar a Deus. Enquanto a igreja considera o trabalho uma penitência, porque o homem pecou lá no jardim
E depois disso, eles tiveram que trabalhar, tiveram que plantar, que semear, que sofrer, que estar submisso às questões da terra para poderem produzir seu próprio alimento. E tá, as pessoas são predestinadas à salvação ou são predestinadas à condenação eterna. Mas como é que eu vou saber se eu sou predestinado aos céus ou se eu sou predestinado à morte eterna, à condenação nas labaredas do inferno? Bem, você vai viver a sua vida regrada, né? Você vai viver uma vida justa, tudo mais, seja uma pessoa honesta. E o seu trabalho é para glorificar Deus. Tudo que você faz é para glorificar Deus. Porém, se você for uma pessoa que vive essa vida regrada, segue tudo certinho e cuida dos seus negócios, se você acumular riquezas, isso pode ser um sinal de que você está predestinado a morar no céu. Pode ser um sinal, o acúmulo de riquezas. E aí, quem será que gostou dessa ideia de João Calvino aí, de que o acúmulo de riquezas é um sinal de salvação? Exatamente. Os burgueses. A classe burguesa gostou muito dessa ideia de acúmulo de riquezas como sinal de salvação, porque o que a burguesia... Qual que é o objetivo da burguesia? Tirar lucro, né, para si. Porque senão não tem motivo para você estar ali vendendo. Um motivo individual para você estar ali vendendo, investindo, sofrendo, para fazer com que as coisas lucrem, se não for para acumular riquezas. Então, o que acontece? Esse rolê do João Calvino, o calvinismo, ele foi muito apoiado pela burguesia. E aí a burguesia, ela começa a defender o João Calvino. Então, o João Calvino falou algumas coisas diferentes do que a igreja, na verdade, olhou assim, besteira, herege. Vamos tacar na fogueira. Mas ele foi defendido pela burguesia, assim como Lutero foi defendido pelos nobres. E aí nós temos a questão do anglicanismo. Nós falamos sobre o luteranismo, lá de Lutero, das 95 teses que defendia a salvação unicamente pela fé e condenou as vendas de indulgências. E nós temos também o Calvino, que defende o trabalho como uma glorificação a Deus e que o acúmulo de riqueza seria um sinal da predestinação à salvação. Nós temos também o anglicanismo, que surgiu na Inglaterra. E o anglicanismo ele é uma religião que surgiu de vários escândalos da vida de Henrique VIII, que era o rei então. Bem, Henrique VIII, ele era o rei da Inglaterra e ele era casado com a esposa dele, cujo eu esqueci o nome, e eu vou olhar aqui agora. Só um segundinho. Bem, não achei o nome dela. Certo. Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão, só que Henrique VIII ele era rei da Inglaterra. E a Catarina de Aragão ela era uma princesa espanhola. E nessa época a Espanha ela era a maior potência europeia. Então imagina só. Henrique VIII e a Catarina eles tiveram duas filhas. Eles não tiveram filhos homens. Então a filha de Henrique VIII ela teria que casar com Felipe II depois que ele morresse. E aí Henrique VIII ele teve medo da morte dele acarretar no aumento do poder da Espanha e da Espanha tomar conta ali da Inglaterra e acabar com a questão ali da família, dos Tudor, né? Só que, o que acontece? O Henrique VIII, ele queria se livrar da Igreja Católica devido a ele ter feito algumas coisas que eram contra os dogmas da Igreja. Então, o que ele faz? Henrique VIII ele era casado com a Catarina, só que ele era um homem bem problemático e ele meio que traiu a Catarina casando em segredo com uma outra mulher, com a sua segunda esposa. E a Igreja Católica não legitima isso, né? Porque ele era casado com a
Catarina e tudo mais. Mas o que acontece? Então, tendo em vista que a igreja não ia apoiar ele nessa decisão, nessa questão matrimonial, ele rompe com a igreja católica. E além de romper com a igreja católica, ele cria sua própria religião, que é o anglicanismo. E aí, nesse anglicanismo, ele faz um ato de supremacia, cujo rei ele é o chefe tanto do Estado, tanto da monarquia lá, e ele também é o chefe da igreja. Então surge o anglicanismo, e aí o anglicanismo ele tem uma mistura da religião católica com a religião protestante, com as ideias protestantes lá de Lutero e Calvino e tudo mais. É importante a gente lembrar que Lutero ele não foi o primeiro reformador assim, existente, mas ele foi o primeiro reformador que deu certo. Foi o primeiro que tentou questionar as maus práticas da igreja. Só que Lutero ele não queria criar uma nova religião. Lutero ele queria ajudar a igreja a entrar no eixo. Bem, ele conseguiu fazer com que a igreja entrasse no eixo. Só que, depois dele ter sido excomungado da igreja. Então, a igreja, tendo em vista os prejuízos que ela estava tendo, ela estava perdendo fiéis. E estava com uma imagem bem ruinzinha. Assim, os babados não eram bons acerca da igreja católica. Eles convocam o tal do Concílio de Trento em 1545. E qual era o objetivo? Quais foram as conclusões dessa reunião do Concílio de Trento? Bem, a gente precisa conter o protestantismo, porque esses caras protestantes aí, eles estão tirando nossos fiéis, esses hereges, eles estão tirando nossos fiéis da igreja, a verdadeira igreja que foi findada no início de tudo. E nós precisamos, além de conter esse protestantismo, nós precisamos trazer de volta os fiéis, aqueles que estão desviados da fé católica, e aumentar a nossa fé, porque nós temos que aumentar o nosso poder. E para a gente, após aumentar o nosso poder, nós temos que combater esses hereges, porque esses hereges estão enganando os fiéis. Eles estão tirando os fiéis de dentro da igreja. Só que a igreja ela tenta sim trazer de volta a questão das boas práticas, porque estava com... A imagem não estava muito bonita para a igreja devido aos escândalos que Lutero deixou bem claro para a sociedade. Então eles tentam moralizar de novo a igreja e eles fazem o tal do Tribunal do Santo Ofício. E o que acontece nesse Tribunal do Santo Ofício? Esse Tribunal do Santo Ofício ele é responsável por fiscalizar o clero. É para saber se está seguindo certinho os dogmas, para saber se não está fazendo coisa errada, aquelas coisas erradas lá que a gente olhou lá no comecinho. Isso aqui, se é para saber se isso aqui não está acontecendo. Isso aqui que Lutero destacou. Então esse é o objetivo do Tribunal do Santo Ofício. E aí, além dessa questão do Tribunal do Santo Ofício, a gente também tem a Inquisição, que é, vamos nos livrar dos hereges, vamos nos livrar daqueles que geram instabilidade na fé católica, que é a fé verdadeira que leva a Deus, que leva aos céus. E nesse Concílio de Trento, eles também buscam fortificar os dogmas, trazer de volta a importância dos dogmas, a importância da santificação, coisa que havia se perdido em meio a essa confusão toda. Porque nós vimos a questão das más práticas. Além disso, por último, as ordens religiosas foram responsáveis por trazer de volta aqueles que haviam se perdido da fé católica e por aumentar a fé católica. Porque nós temos, por exemplo, a criação da Companhia do Bom Jesus. E essa companhia ela buscava buscar novos fiéis na América, na Ásia e na África, para assim aumentar o poder da fé da igreja, que havia sido tão abalada devido aos reformistas, aos reformadores da fé. E essa foi a nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Eu coloquei as questõezinhas para vocês fazerem aí na descrição do vídeo, que são aquelas questãozinhas que vocês precisam fazer para ganhar presença. E eu espero que vocês se saiam muito bem nos estudos hoje, amanhã e sempre. Grande abraço e fiquem com Deus.